sabem bem aquilo que deve ser feito e não é política de ninguém, pura e simplesmente fazer como faz o PSD, que tudo o que o Governo apresenta propõe o contrário, quer o controle das finanças públicas, mas ao mesmo tempo que quer o controle das finanças públicas, quer diminuir as finanças públicas, todos os dias propõe 3 ou 4 coisas, que tudo isso só serve para aumentar a despesa pública. Isto não é fazer política, isto é demagogia, é populismo e é por isso que tem as respostas que tem nos estudos de opinião dos nossos cidadãos. E digo-vos mais neste ponto. Eu não acredito, e digo com toda a clareza, que nem o líder do PSD acredita, nem ele acredita, que tem sentido a principal bandeira que apresenta aos portugueses, que é a baixa de impostos. Nós também já fomos oposição muitos anos. Nós também já andámos desorientados muitas vezes na oposição. Lembro-me bem disso. E sei bem que quando se está na oposição e se está desorientado e não se tem mais nada para dizer, a tentação é propor aquilo que acha que os portugueses, como é evidente, gostariam. E qualquer um de nós gostaria de pagar menos impostos do que paga. Mas também, meus caros amigos, vos digo, estivemos muitas vezes na oposição e tivemos essas tentações. Mas também temos aqui a experiência de o dizer, que só fomos a alternativa de poder quando tivemos consciência que quem está na oposição deve ter o sentido de Estado, de propor às pessoas, de propor aos cidadãos aquilo que é capaz de aplicar se for poder. E é uma irresponsabilidade, é de um populismo inaceitável hoje, depois do esforço dos portugueses, porque são os portugueses que estão a ter, estão a fazer para controlar a despesa pública, vir propor que a única medida de jeito era diminuir os impostos. Meus caros amigos, felizmente que ainda há pessoas no PSD que, por acaso, são economistas reputados, que ao mesmo tempo que o líder do PSD está a propor isto, eles próprios vêm dizer que isso é uma irresponsabilidade, como a professora Eduardo Patroga, como a professora Manuela Ferreira Leite. Eu só não entendo é como são estes mesmos que estão a redigir, entre outros, a moção que o líder do PSD vai levar ao Congresso durante este tempo. Isso é que já foi dito, mas também mas a nível social foram conseguidas metas importantes. São exemplos os aumentos nas reformas e no salário mínimo. No entanto, há um dado para o qual eu penso que seja reforçada a nossa atenção e, em particular, o do Governo, que é o problema do desemprego. Eu considero o desemprego o problema mais grave que nós neste momento temos em Portugal. Mas o problema do desemprego não se resolve com a demagogia, com o que eu vi indicar, por exemplo, um problema grave de ter havido 45 mil professores que não tiveram colocação porque não há alunos para dar aula. Não. O problema não se resolve pegarem 45 mil professores que não têm alunos a quem deem aulas e colocá-los a fazer de contas que são professores. O problema resolve-se com o crescimento económico, o problema resolve-se com a criação de emprego, o problema resolve-se com políticas ativas de emprego, e eu aí gostava de saudar o facto de, no Conselho da Concertação Social, ter visto que estão a ser discutidos programas novos de políticas ativas de emprego, e a palavra ao Governo que, tal como está a ter um êxito o programa das novas oportunidades, que eu reputo como o programa mais importante que o Governo está a desenvolver para criar um país que tenha condições para ser mais competitivo e para melhorar a sua produtividade, que também seja conseguido fazer um programa, não tem que ter este nome, para os jovens licenciados, para as pessoas que saem das universidades e hoje não têm alternativas de emprego. Mas também aqui é preciso dizer com sinceridade, analisando os indicadores, nós hoje vemos que mais de 50% dos jovens licenciados são formados em cursos ligados às humanísticas. E não há qualquer hipótese, nós temos que ter coragem. Eu hoje não tenho qualquer cargo público, não sou do Governo, não tenho qualquer cargo público, e tenho que ter a coragem de dizer aquilo que eu acho que se deve ter coragem. Nós temos que ter coragem de dizer que a maioria das pessoas que tiraram esses cursos não tem qualquer hipótese
hipótese de trabalhar com os cursos que tiraram. Nós temos que ir buscar exemplos do que aconteceu na Irlanda, onde tiveram o mesmo problema, e reformar esse conjunto de pessoas que tiraram esses cursos e colocá-los a ter outra formação em áreas onde era possível ter empregos, nas áreas tecnológicas. É possível fazê-lo, nós temos que o fazer, e também isto é um alerta à organização do sistema do ensino superior, que não pode continuar a haver o conjunto de cursos que há em Portugal, que se sabe a partir que, terminados os seus cursos, não há nem um emprego em Portugal para as pessoas que tiram esses cursos. Tem que haver coragem até ao fim, em tudo. Mas, como ia dizer, a medida mais importante desencadeada por atual governo talvez tenha sido o programa Novas Oportunidades, onde uma das valências é criar aptidões em algumas pessoas para que possam regressar ao mercado de trabalho. Dizia aí um estudo que eu li que por cada ano escolar que se sobe da generalidade da população, sobe entre 0,3% a 0,7% do produto interno bruto do país. Então é por aí que nós temos que apostar, que é uma forma de criar riqueza em Portugal pela melhor formação das pessoas. É inquestionável a importância deste programa e o alcance que está a ter, mas não se pode apagar a preocupação sobre o desemprego. É o crescimento económico, como disse, que gera postos de trabalho, mas exige que os decisores políticos tenham uma preocupação permanente sobre este problema. Mais ainda quando existe um processo de reconversão tecnológica e de muitas atividades económicas que adiam a criação de emprego. Faz parte da matriz do Partido Socialista. Faz parte da nossa matriz. E se eu também comungo da necessidade de sermos pragmáticos na ação política, quero aqui dizer com clareza que eu sou um apoiante do pragmatismo, mas um pragmatismo com valores, um pragmatismo com princípios, um pragmatismo que defenda a nossa matriz política. E, como dizia, faz parte da matriz do PS esta preocupação com os mais desfavorecidos e o recurso a instrumentos públicos para combater a pobreza e a exclusão. Este é um património que nos diferencia e que não deve ser hipotecado por qualquer conjuntura. Na verdade, este governo tomou muitas medidas que vão ao encontro dessa matriz. Algumas delas, mesmo estruturantes. Precisa-se agora de uma consistência discursiva na componente social. Eu acho que nesta segunda fase, além do controle da despesa pública, além do crescimento económico, tem que se reforçar mais aquilo que são as políticas sociais, o discurso social, o que corresponde à matriz social de sempre do Partido Socialista. Como referi atrás, é preciso dar um sentido mais global ao que já tem sido concretizado. Um sentido que seja sentido pelos portugueses. A proximidade com a vivência da sociedade no seu todo, ou em pequenos microcosmos, é essencial. Saber ouvir e saber falar. Entender as preocupações e explicar o que se está a fazer. Esta é uma tarefa de todos e é especial do Partido Socialista. É por isso que eu defendo um Partido Socialista vivo, um Partido Socialista atuante, um Partido Socialista a fazer aquilo que tem que fazer. Um partido ativo, empenhado, dinâmico, não pode ser apenas na proximidade das eleições. O diálogo e a interação entre o cidadão comum, o militante de base e os que ocupam cargos políticos é uma tarefa permanente. Hoje, colocam-se imensos desafios às organizações políticas e é essencial o PS dar continuidade a este esforço de modernização. Sempre fomos, mas hoje somos mais um partido aberto ao debate e à discussão de ideias. É com este espírito que devemos dialogar com todos os que não se identificam com os nossos valores ou que simplesmente nem sequer têm motivação para serem militantes de um partido ou do Partido Socialista. É com esta cultura democrática que nos temos de adaptar a novos paradigmas de participação cívica e a novos modelos de comunicação. A nossa capacidade crítica de questionar os dogmas permite-nos também ter uma resposta mais adequada aos desafios da globalização e do papel social do Estado. Por outro lado, nunca podemos perder as nossas raízes. Sabemos quais são os princípios que nos norteiam. Temos uma identidade. Esta dialética permitiu-nos avançar, encontrar as melhores respostas para os nossos desafios sociais, políticos e económicos, tendo sempre como base os princípios que nos norteiam.
Este é um processo que não pode parar e que ganha maior relevo quando se começa a preparar a estratégia para o próximo ciclo.